Salve, salve, belezinha? Eu sou o Nax e dessa vez trago uma pequena lista de recomendação com alguns card games de PC, alguns no emulador, né? Ou para console, caso você queira comprar as mídias físicas, para você conhecer e quem sabe até jogar sem compromisso. A ideia é trazer jogos que não são tão famosos e que não seriam sugestões batidas, tá ligado? Eu não vou sugerir para vocês um Yu-Gi-Oh! Forbidden Memories ou um Yu-Gi-Oh! Tag Force, por exemplo. Também não vou incluir jogos online competitivos, todos os jogos serão para jogar solo, sem esquentar a cabeça com competitividade ou qualquer tipo de gastança de dinheiro com pacotes de cartas, assim como todos eles serão bem leves, ou seja, qualquer computador de escritório pode rodar esses games tranquilamente. E fique até o final, pois vai ter um bônus, tá? Então, sem mais enrolação, bora de top 6 card games desconhecidos para conhecer e jogar no PC agora. Culdcept DS. Culdcept DS ou apenas Culdcept é um clássico dos card games antigos dos videogames. Apesar desta versão do vídeo, que é de Nintendo DS, ter sido lançada em 2008, a versão original deste jogo foi lançada no Japão para o Sega Saturn em 1997. Se trata de um jogo que mistura o jogo de cartas no estilo Magic the Gathering com jogos de tabuleiros como Monopoly ou Banco Imobiliário. Em Culdcept, os jogadores são conhecidos como Scepters, que são pessoas com habilidades especiais que possibilitam com que eles manipulem as Culdcepts. E são basicamente as cartas que usamos no jogo. Os Scepters devem se enfrentar posicionando suas criaturas no campo e conquistando os territórios do tabuleiro, utilizando cartas de feitiços para apoiar eles nos combates, como curando a vida dos monstros ou desferindo danos nos monstros inimigos. Cada jogador possui um deck ou baralho de 50 cartas, onde você pode fazer alterações, trocando as cartas deles por outras que você for adquirindo no decorrer da gameplay. Se você gosta de jogos de tabuleiro combinando com jogos de cartas, Culdcept DS é com certeza para você. Na internet você pode encontrar o jogo traduzido por fãs. Você até pode correr atrás da mídia física, mas só existe em japonês. Então, né, dá aquela pesquisadinha aí que vocês conseguem rodar no emuladorzinho aí da vida, beleza? Deck Tamer. Deck Tamer é um jogo indie de card game, combate entre turnos, com montagem de baralhos e coleção de cartas, roguelike e Lovecraftiano, desenvolvido pela Horizon Edge e distribuído pela Assemble Entertainment, e foi lançado para PC, especificamente Windows, em outubro de 2025. Em Deck Tamer, o protagonista deve se aventurar numa cratera conhecida como Abismo, um ambiente com diversos tipos de criaturas bizarras e mutantes, que foram se adaptando a ele. O objetivo é encontrar uma grande fortuna que, segundo dizem, aguarda quem conseguir chegar ao fundo do abismo. Aqui, a mecânica de construção de baralhos não se dá comprando as cartas numa loja ou abrindo pacotinhos, mas derrotando as criaturas inimigas nas batalhas, domando e adicionando elas ao seu acervo de cartas. Um elemento que traz dificuldade ao game é o risco envolvido, pois se uma das suas criaturas morrer durante um combate, a carta dela é perdida para sempre, o que te leva a tomar decisões difíceis sobre quais monstros usar ou não em cada partida. Deck Tamer também apresenta um sistema de mutação e transferência de habilidades, permitindo que tu pegue a habilidade de algumas criaturas e passe para outras, criando criaturas únicas que podem combinar esses ataques ao seu gosto, podendo fazer combos bem fortes. Ah, e as artes foram desenhadas à mão. Digo isso porque acho isso bem massa num jogo, tá? Então é uma característica que eu geralmente ressalto. Ele está disponível na Steam e possui tradução completa para o português brasileiro, então aproveita lá. E se você chegou até aqui, já deixe seu like e se inscreva no canal caso não for inscrito. Obrigado. Inscription. Ah, esse aqui é uma coisa bem gostosa e até que é conhecido, viu? Inscription é um card game que combina elementos de quebra-cabeças com montagem de baralhos e estratégia, é um roguelike, numa ambientação sombria e de certa forma aterrorizante. Ele foi desenvolvido pela Daniel Mullins Games e distribuído pela Devolver Digital, tendo lançado em outubro de 2021 para computador, PlayStation 4 e PlayStation 5, Xbox One e Series X, e também Nintendo Switch. Eu acredito que esse aqui é um dos mais conhecidos da lista, se não o mais conhecido, pois ele fez um certo sucesso, tá? Ainda que fosse um jogo bem nichado. Você começa numa cabana escura no meio da floresta, sentado na frente de uma criatura bizarra, aparentemente feita de galhos. Ela te desafia para um jogo de cartas, onde você deve ir avançando, vencendo diversas batalhas contra ele, com o objetivo de sair com vida da cabana. Nas batalhas, conforme você baixa seus cards de criatura na mesa e vai causando dano no oponente, dentes de ouro vão caindo numa balança. Quando a balança pesar ao máximo para o lado do oponente, você ganha o jogo. Nisso, o jogo traz quebra-cabeças dentro da cabana para serem resolvidos pelo protagonista, que devem ser solucionados para conseguir dar prosseguimento ao jogo, que ele é bem difícil, mas é bem divertido também, e se você não jogou, você tem que dar uma chance para ele sem dúvida. Ele possui tradução para o português brasileiro, então só vai porque ele é sensacional.
Magic the Gathering Chandalar. Eu nunca zerei ele, tá? Mas eu amo esse jogo de paixão mesmo. Magic the Gathering Chandalar é um card game com elementos de RPG, roguelike, fantasia e com exploração de calabouços, talvez? Desenvolvido e distribuído pela Microprose, lançado para computador em 1997. Velho, quando eu descobri esse jogo na internet, não me recordo como exatamente, eu pirei. Porque eu gosto de Magic e aí você acha um jogo que mistura isso com RPG de mundo aberto, entre aspas, ou bairro aberto, como dizem, né? Porque ele também não é tão grande assim. E, meu Deus, mas basicamente é o seguinte: você é um planinauta, né? Um viajante entre planos, que tem como objetivo impedir que 5 grandes magos dominem as cidades do plano de Chandalar. Para isso, você deve pegar o seu baralho inicial e ir adicionando cartas mais fortes a ele, que você ganha vencendo batalhas contra inimigos que vão aparecendo pelo mapa, assim como comprando cartas nas lojinhas das cidades. O jogo ele também conta com masmorras, onde você deve derrotar os inimigos dentro da masmorra, assim como o chefe dela, para adquirir cartas extremamente poderosas e que vão com certeza fazer parte do seu baralho. Todo início de partida, cada jogador coloca uma carta aleatória do seu baralho para apostar. Se você perder a partida, você perde a carta do baralho, então cuidado e não saia aceitando todo tipo de combate que aparecer na sua frente. O jogo usa as regras bem antigas do Magic e já não existem mais no Magic atual, então eu recomendo que vocês instalem o mod Chandalar 2003, que adiciona muito mais cartas e dá uma leve melhorada na jogabilidade, assim como atualiza as regras. O jogo ele é um abandonware, ou seja, não existe mais uma forma legal de comprar ele, então a única forma de jogar o Chandalar é baixando de graça na internet. Vou deixar o link do site do mod no comentário fixado. Death Hall. Death Hall é para aqueles que gostam daquele estilo de fantasia sombria, a la Dark Souls, tá ligado? Lançado em dezembro de 2025, inicialmente para computador e mais tarde para PlayStation 5 e Xbox Series e Nintendo Switch, Death Hall foi desenvolvido pela The Elder Zone, uma equipe de 3 pessoas apenas e publicado pela 11-Bit Studios. Ela é um card game que mistura o gênero com RPG tático, aqueles de movimentação em grade, tá ligado? Num tabuleiro. Nossa protagonista é uma caçadora de uma pequena tribo que perdeu o filho ainda pequeno. Em vez de passivamente aceitar a morte do garoto, ela ouve sussurros vindo de outro mundo e resolve adentrar o reino dos espíritos para tentar reviver seu filho. Aqui, tu vai caminhando pelo mapa e quando encontra um inimigo, o jogo entra num tabuleiro quadriculado onde você controla a protagonista, que vai lutar contra as criaturas inimigas. A cada turno, você ganha 5 pontos de mana, que servirão tanto para conjurar as mágicas das cartas, quanto para se movimentar pelo tabuleiro, forçando você a pensar para usar devidamente seus pontos de mana, pois a cada erro aqui vai pesar e vai pesar muito. Death Hall é um game com uma ambientação e atmosfera perversa e sombria, dando aquele clima pessimista, sem esperança e brutal. Ele definitivamente não é um jogo fácil, tá? Mas se você gosta de uma proposta diferente, que mistura essa pegada Souls-like, só que sem cambalhotas, e com um jogo de cartas num RPG tático, vale a pena conhecer. O jogo foi feito na Dinamarca, e apesar da distância, o jogo possui tradução oficial para o português brasileiro, o que é algo bem bacana. Pokémon Trading Card Game 2. Pokémon Trading Card Game 2 é um jogo de card game com RPG desenvolvido pela Hudson Soft e distribuído pela The Pokémon Company, lançado em março de 2001 para o clássico portátil Game Boy Color. Eu não sei o quão conhecido é Pokémon Trading Card Game 2 no ocidente, pois ele saiu oficialmente apenas em japonês, porém ele recebeu uma tradução independente para o inglês feita por fãs. O primeiro Pokémon TCG é até que conhecido no nicho do Pokémon e é um clássico, porém o Pokémon Trading Card Game 2 tem ainda mais elementos do que o primeiro, por mais que ambos sejam com as cartas da primeira geração. Ele é como se fosse o primeiro jogo, só que expandido, com mais objetivos, como além de vencer os chefes de ginásio, você deve vencer também a equipe Great Rocket, ou apenas Team GR, que sequestrou os líderes de ginásio, assim como roubou as cartas deles. Além das coleções de cartas do primeiro jogo, foi adicionada a coleção Team Rocket, que vem com aquelas cartas de Pokémon Dark, lembram? O primeiro jogo possuía 228 cards no total, enquanto que este, dessa vez, tem mais de 440 cartas ao todo. Em suma, se você gostou do primeiro Pokémon TCG do Game Boy Color, esse aqui basicamente é uma versão dele, só que expandida e melhorada. Então pra quem curte é um prato cheio, e pra quem ainda não conhece, você vai ter um card game clássico e muito tranquilo de jogar, principalmente no emulador de celular, enquanto você espera a sua vez no dentista ou no médico. Vampire Crawlers. Esse daqui é o bônus da lista porque ele ainda não foi lançado totalmente, tá?
Vampire Crawlers é um card game indie com elementos de roguelike, exploração de calabouços, dungeon crawlers, em primeira pessoa e com gráficos pixelados, e foi desenvolvido conjuntamente pela Poncle e pela Nosebleed Interactive, sendo distribuído pela Poncle. Esse é um jogo de cards baseado no universo de Vampire Survivors, aquele game indie frenético roguelike que saiu em 2022. Ele é como se fosse um dungeon crawler tradicional de movimentação em grade e com batalhas contra criaturas que você vai encontrando pelo caminho. Só que no lugar de utilizar suas armas e magias para atacar, você utiliza cartas, cada uma com determinado efeito e tudo mais. E conforme você vence os combates, você ganha pontos de experiência e vai passando de nível. Eu achei ele meio frenético para um card game e isso me preocupou um pouco, tá? Mas vamos ver quando sair o jogo completo agora dia 21 de abril, né? Eu levantei essa questão mais por um detalhe, tá? Já que eu tô acostumado com algo mais lento, cadenciado, digamos assim. Só isso mesmo, tá? Né? Geralmente card game é um negócio mais, né, devagar e tudo mais. Mas espero que ele realmente seja muito bom, sabe? Eu tô bem animado com ele, sinceramente. Enfim, pessoal, eu não sei se vocês gostam muito, mas eu pelo menos gosto de fazer uns vídeos de lista de vez em quando, pra dar uma variada, saca? Fora que é um tipo de conteúdo que eu geralmente assisto por aí também, o que me acaba inspirando a fazer algumas dessas listas, saca? Geralmente eu sei que são coisas bem de nicho, mas se for pra fazer uma lista recomendando GTA e God of War, eu nem vou perder meu tempo. Já deve ter uns 1 milhão de lista com gameplay e histórias por aí. Então a ideia é realmente trazer algo diferente mesmo, sabe? E caso não tenha visto, outro dia eu publiquei um vídeo fazendo uma review do Deadfinger Dice, um roguelike onde você aposta seus dedos em partidas tipo poker, só que com dados, para sobreviver e conseguir matar os bilionários que te sequestraram. Vamos lá dar uma conferida, tá? Que o vídeo ficou bem legal. E aí, conheciam os jogos da lista? Gostaram das indicações? Tem sugestões de listas ou jogos? Deixem as impressões de vocês aí nos comentários. E não se esqueçam de se inscrever no canal e deixar o like no vídeo, pois a cada interação dessas me ajuda e muito. Vocês não fazem ideia. Muito obrigado mais uma vez pela atenção e bom fim de semana. Nax. Desligando.